Um tapa estalado ecoou pela rodovia, mas a motociclista nem sequer gritou. Ela apenas ajeitou o cabelo e disse: "Essa foi a sua última ação como oficial." O som da mão atingindo a pele ainda vibrava no ar quente da tarde, misturando-se ao ronco distante dos caminhões que passavam na pista oposta. O policial ficou paralisado por um segundo, a mão ainda formigando do impacto, antes de explodir em uma risada nervosa e arrogante. Ele olhou para o colega ao lado, esperando cumplicidade, mas encontrou apenas um silêncio pesado que parecia engolir o asfalto sob suas botas. "Você acha que pode me ameaçar, menina?" O policial deu um passo à frente, o peito estufado sob o colete à prova de balas, tentando recuperar a autoridade que escorregava por entre seus dedos. A mulher não recuou. Ela mantinha os olhos fixos nele, um olhar tão frio e calculista que fez o suor começar a brotar na testa do homem sob o sol do meio-dia. Havia algo naquela postura que não pertencia àquela estrada poeirenta, algo que cheirava a poder real, não ao poder emprestado de um distintivo manchado. O vento levantou a poeira ao redor deles, criando uma névoa dourada que escondia parcialmente a placa da moto, mas não escondia a tensão que cortava o ar como uma lâmina. Ele não sabia que estava prestes a destruir a própria carreira com um único gesto de violência impensada. A mão dele ainda pesava, mas o medo começava a subir pela espinha, lento e gelado, como uma cobra despertando no inverno. "Se você quer brincar de polícia, vamos até a delegacia. Eu vou te ensinar modais agora mesmo." Ele apontou para a viatura estacionada poucos metros atrás, o metal brilhando como um predador aguardando a presa. A mulher assentiu lentamente, um movimento quase imperceptível, mas carregado de uma sentença silenciosa. Ela não pediu ajuda. Ela não chorou. Ela apenas caminhou em direção ao carro policial com a certeza de quem entra em sua própria casa. O policial abriu a porta traseira com um gesto brusco, esperando que ela hesitasse, mas ela deslizou para o banco de couro desgastado sem emitir um som. O colega dele, um homem mais jovem e visivelmente desconfortável, entrou no banco do passageiro, evitando olhar para trás pelo espelho retrovisor. O motor da viatura rugiu, levantando cascalho enquanto entravam na estrada principal, deixando a moto abandonada na faixa de segurança como um testemunho mudo do ocorrido. Dentro do carro, o cheiro de café velho e tabaco frio envolvia a cabine, criando uma atmosfera sufocante que parecia pressionar os pulmões de todos ali. O policial olhou pelo retrovisor, encontrando o reflexo dos olhos dela no vidro escurecido. "Quem é você, afinal?" Ele perguntou, a voz falhando levemente, traindo a insegurança que tentava esconder sob a bravata. Ela não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio crescer, alimentando a ansiedade dele, cada segundo passando como uma hora dentro daquele espaço confinado. "Eu sou a pessoa que vai assinar sua demissão." A voz dela era calma, quase suave, mas cada palavra caía como uma pedra no fundo de um poço seco. O policial riu novamente, mas o som saiu forçado, sem a convicção de antes. "Você e quem mais? O governador?" Ele tentou manter o tom de deboche, mas suas mãos apertavam o volante com força excessiva, os nós dos dedos brancos como osso. A mulher apenas observou a paisagem passar, os postes de luz correndo como linhas em um caderno, contando mentalmente os minutos até chegarem ao destino. Se você está se perguntando como uma única decisão pode mudar o destino de uma cidade inteira, fique comigo até o final dessa história. A verdade é muito mais pesada do que parece. O policial acelerou, ignorando os limites de velocidade, como se quisesse chegar logo ao território onde se sentia seguro, onde tinha amigos e influências. A delegacia ficava a 10 quilômetros dali,
um prédio de concreto cinza que dominava a praça central da cidade pequena. Enquanto se aproximavam, a mulher tirou um tablet de sua bolsa, a tela brilhando suavemente na penumbra do veículo. "O que é isso?" o policial perguntou, os olhos desviando rapidamente da estrada para o dispositivo na mão dela. "Documentos, prova, coisas que você deveria ter respeitado antes de levantar a mão." Ela digitou algo rapidamente, o som das teclas virtuais sendo o único ruído além do motor. O colega no banco da frente se virou, a curiosidade vencendo o medo, mas ela virou a tela para longe, protegendo a informação como um segredo de Estado. O carro reduziu a velocidade ao entrar na zona urbana, passando por lojas fechadas e pessoas que olhavam com desconfiança para a viatura em movimento. A delegacia apareceu à frente, com suas grades nas janelas e a bandeira murcha no topo do mastro enferrujado. O policial estacionou em frente à entrada principal, bloqueando parcialmente a calçada, um hábito de quem se sente dono do espaço público. Ele desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do metal esfriando. "Saia", ele ordenou, abrindo a porta e saindo com passos firmes, tentando recuperar o controle da situação antes que entrassem no prédio. A mulher obedeceu, saindo com elegância, alisando a roupa simples que vestia sob o colete de proteção da moto. Eles caminharam em direção à porta de aço reforçado, onde um guarda armado estava sentado em uma cadeira de plástico, mastigando um palito. O guarda se levantou ao ver o policial, fazendo uma continência preguiçosa, mas seus olhos se arregalaram ao ver a mulher atrás dele. "Inspetor Braga, tudo bem?" o guarda perguntou, a voz trêmula, sensem algo errado na dinâmica daquele grupo. "Tudo sob controle. Leve ela para a sala de interrogatório 3. O policial apontou sem olhar para a mulher, recusando-se a reconhecer a ameaça que caminhava ao seu lado. O corredor era longo e mal iluminado, com lâmpadas fluorescentes piscando intermitentemente, criando um efeito estroboscópico que dava dor de cabeça. As paredes estavam descascadas, revelando o tijolo vermelho por baixo da tinta branca suja, como feridas que nunca cicatrizaram. A mulher caminhava sem hesitar, seus sapatos fazendo um som rítmico no chão de cimento que ecoava como um relógio contando o tempo restante do policial. Eles passaram por várias salas onde outros oficiais conversavam alto, mas o silêncio se espalhou como uma onda à medida que ela passava. Alguém percebeu que ela não estava algemada. Alguém percebeu que ela não estava com medo. Um jovem escrivão parou de digitar quando ela passou, os olhos seguindo a figura dela até desaparecer na esquina do corredor. O policial abriu a porta da sala 3 com um empurrão brusco, indicando a cadeira de metal no centro do quarto. "Sente-se", ele disse, a voz tentando soar autoritária, mas soando apenas cansada. Ela permaneceu de pé, olhando ao redor da sala vazia, exceto por uma mesa e um espelho de 2 vias na parede. "Você sabe o que tem atrás desse espelho?" ela perguntou, apontando para o vidro escuro sem se virar para ele. "Câmeras. Gravando tudo." Ele respondeu, cruzando os braços, confiante na infraestrutura do lugar. "Exatamente. Gravando tudo." Ela repetiu, um sorriso mínimo surgindo nos cantos da boca, um sorriso que não chegava aos olhos. O policial sentiu um frio na barriga, uma sensação primordial de perigo que seus instintos gritavam para ele ignorar, mas que seu corpo não podia negar. Ele se aproximou dela, invadindo o espaço pessoal, tentando intimidar com a presença física. "Você vai ficar aqui até aprender a respeitar a farda. Eu tenho amigos no comando. Tenho proteção." As palavras saíram rápido, como se ele precisasse convencer a si mesmo tanto quanto a ela. A mulher deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles a poucos centímetros, forçando-o a recuar ou manter o contato visual intenso.
Sua proteção acabou no momento em que sua mão tocou meu rosto. O ar na sala parecia ter sido sugado, deixando apenas a verdade crua flutuando entre eles. O policial recuou um passo, tropeçando na própria cadeira, o equilíbrio emocional desmoronando junto com a postura física. "Quem é você?" Ele perguntou novamente, mas desta vez a voz era um sussurro, carregado de um medo genuíno que ele não conseguia mais mascarar. Ela não respondeu imediatamente. Caminhou até a mesa, colocou o tablet sobre a superfície riscada e abriu um arquivo específico. A luz da tela iluminou o rosto dela, destacando as linhas de determinação e um cansaço profundo que vinha de anos de batalhas invisíveis. "Leia", ela disse, empurrando o dispositivo na direção dele. O policial hesitou, olhando para a tela como se fosse uma bomba prestes a explodir. Seus olhos varreram o texto, as palavras formando frases que faziam o sangue gelar nas veias. Ministério da Segurança Interna. Divisão de Auditoria Especial. Nome da autora do relatório. O nome dela. O nome que ele deveria ter verificado antes de agir como um valentão de rua. Ele levantou o olhar, a cor drenada do rosto, deixando a pele cinzenta e envelhecida 10 anos em 1 segundo. Isso não pode estar certo. É um truque. Ele gaguejou, as mãos começando a tremer visivelmente ao lado do corpo. A mulher cruzou os braços, assumindo a postura de quem tem todo o tempo do mundo e toda a autoridade do Estado. "Verifique. Ligue para o seu chefe. Ligue para o secretário. Veja quem atende." O desafio estava lançado, uma armadilha da qual não havia saída lógica ou física. O policial alcançou o rádio no cinto, os dedos escorregando do plástico suado, tentando encontrar o canal correto em meio ao pânico. A estática do rádio preencheu o silêncio da sala, um chiado branco que parecia zombar da tentativa desesperada de comunicação. Ele apertou o botão de chamada, a voz saindo rouca e quebrada. "Central, aqui é a viatura 4. Preciso falar com o delegado-chefe. Urgente!" A resposta veio depois de uma pausa longa demais, uma pausa que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. "Delegado não está disponível. Deixe recado." O policial desligou o rádio, o aparelho parecendo pesar uma tonelada em sua mão. Ele olhou para a mulher, a compreensão finalmente atingindo-o com a força de um trem em alta velocidade. Ele não estava lidando com uma cidadã comum. Ele não estava lidando com uma infratora de trânsito. Ele havia atacado a pessoa encarregada de investigar crimes como o dele. A sala parecia encolher ao redor dele, as paredes se fechando como as grades de uma cela que ele mesmo ajudava a construir para outros. A mulher pegou o tablet de volta, desligando a tela e mergulhando a sala em uma penumbra relativa novamente. "Agora vamos esperar o seu chefe", ela disse, sentando-se na cadeira que ele havia oferecido antes, assumindo o controle do espaço físico e psicológico. O policial permaneceu de pé, incapaz de se mover, preso em uma paralisia feita de arrependimento e terror. O som de passos no corredor começou a se aproximar, pesados e rápidos, indicando que a notícia já havia viajado mais rápido que o rádio. A maçaneta da porta girou lentamente, o metal rangendo antes de ceder, anunciando a chegada de alguém com autoridade real. O delegado-chefe entrou na sala, o rosto vermelho de raiva ou de exercício, mas a expressão mudou instantaneamente ao ver a cena. Ele não olhou para o policial. Ele olhou para a mulher sentada à mesa. "Doutora", ele disse, a voz falhando, o respeito misturado com o pavor de quem sabe que está em terreno minado. O policial atrás dele soltou um gemido baixo, as pernas finalmente cedendo, obrigando-o a se apoiar na parede para não cair no chão sujo. A mulher se levantou devagar,
alisando a roupa mais uma vez, preparada para a próxima fase da operação. Obrigada por vir, delegado. Temos muito que discutir sobre a conduta dos seus homens. A voz dela era firme. Não havia espaço para negociação ou desculpas baratas. O delegado engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo visivelmente enquanto ele tentava formular uma resposta que não piorasse a situação. Eu não sabia. Ninguém me avisou sobre sua visita. Ele começou, as mãos abertas em um gesto de súplica inútil. A mulher caminhou em direção à porta, passando por ele sem tocar, mas a presença dela queimava como fogo. Avisar teria estragado a surpresa. E eu precisava ver com meus próprios olhos como vocês tratam os cidadãos. Ela parou no limiar da porta, olhando para trás, o perfil destacado pela luz do corredor. O policial ainda estava encostado na parede, respirando com dificuldade, o mundo desmoronando em câmera lenta ao seu redor. O delegado fez um sinal para 2 agentes armados que esperavam no corredor, um movimento silencioso que selava o destino do homem que havia dado o tapa. Eles entraram na sala, as expressões neutras, profissionais, executando uma ordem que não precisava de palavras. Levem-no para a sala de espera, sem contato com ninguém. A mulher ordenou, sem precisar levantar a voz. Os agentes agiram imediatamente, pegando o policial pelos braços, que não ofereceu resistência, completamente quebrado espiritualmente. Enquanto o arrastavam para fora, ele olhou para trás, os olhos implorando por uma misericórdia que sabia não existir mais. A mulher ignorou o olhar, voltando-se para o delegado, que suava frio sob as luzes fluorescentes do corredor. Preciso de todos os seus oficiais no pátio principal em 10 minutos, ela disse, o tom não admitindo atrasos ou questionamentos. O delegado assentiu vigorosamente, já pegando o rádio para transmitir a ordem de emergência. Sim, doutora, imediatamente. Ele saiu correndo, deixando-a sozinha no corredor silencioso, onde o eco dos passos dos agentes ainda reverberava. Ela respirou fundo, o ar viciado da delegacia enchendo seus pulmões, mas sua mente estava clara, focada no objetivo maior. Isso era apenas o começo. Um homem havia sido exposto, mas a rede era muito maior, estendendo-se para além daquelas paredes de concreto. Ela caminhou em direção à saída, empurrando as portas duplas que davam para o pátio interno, onde o sol forte castigava o asfalto quente. Os primeiros oficiais começavam a se reunir, confusos, sussurrando entre si, perguntando o que havia acontecido para uma convocação tão repentina. Ela subiu os degraus da pequena plataforma de concreto que servia de palco para comunicados, a silhueta recortada contra o céu azul sem nuvens. O murmúrio da multidão de uniformes diminuiu à medida que ela se posicionava no centro, as mãos apoiadas na grade fria de metal. Ela olhou para cada rosto, buscando sinais de cumplicidade, de medo, de arrependimento ou de desafio. Havia centenas de olhos sobre ela, alguns curiosos, outros hostis, mas todos aguardando a voz que ditaria o futuro daquele departamento. Ela não precisava de microfone. Sua voz projetava-se com a clareza de quem está acostumada a comandar em meio ao caos. Vocês estão aqui porque a confiança foi quebrada. Ela começou, as palavras cortando o ar quente como facas. Um de vocês agrediu uma cidadã sem motivo. Um de vocês achou que o distintivo era licença para ser criminoso. Um murmúrio percorreu a fileira da frente, ondas de choque se espalhando para trás, enquanto a notícia do tapa circulava rapidamente entre os que ainda não sabiam. Ela apontou para a entrada da delegacia, onde a viatura estava estacionada, um símbolo mudo do abuso de poder. Isso acaba hoje. Não haverá mais sombras onde se esconder.
Não haverá mais impunidade para quem usa a farda para oprimir. Ela fez uma pausa, deixando o peso da declaração assentar sobre os ombros de cada oficial presente. O vento balançou levemente seus cabelos, mas ela não se moveu, uma estátua de justiça em meio à incerteza. Alguns oficiais baixaram a cabeça, incapazes de sustentar o contato visual com a verdade que estava diante deles. Outros a olharam com raiva, sentindo o cerco se fechar ao tour de seus próprios segredos. Eu não sou apenas uma auditora. Eu sou a memória da sociedade que vocês juraram proteger. E eu não esqueço. A voz dela subiu de tom, ganhando força, preenchendo o pátio com uma autoridade que não vinha de hierarquia, mas de moralidade. O delegado-chefe estava ao lado dela, pálido, segurando uma prancheta como se fosse um escudo contra a tempestade que se avizinhava. Ela fez um sinal para ele, que imediatamente começou a ler uma lista de nomes, uma lista de suspensões imediatas que crescia a cada segundo. A cada nome lido, um oficial dava um passo à frente, o rosto marcado pela vergonha ou pela resignação. O policial que havia dado o tapa não estava entre eles, já isolado, mas sua ausência era sentida como um buraco na formação. A mulher observava o processo, anotando mentalmente as reações, catalogando quem aceitava a responsabilidade e quem procurava saídas laterais. O sol continuava a queimar, impiedoso, testemunhando a limpeza que começava naquele chão de cimento rachado. Quando a lista terminou, o silêncio no pátio era absoluto, pesado como chumbo. Ninguém ousava cochichar, ninguém ousava se mover sem permissão. Ela desceu da plataforma, caminhando entre as fileiras, olhando nos olhos dos que permaneciam. Vocês têm uma chance de recomeçar, mas apenas se provarem que merecem usar este uniforme. Ela parou diante de um jovem oficial que tremia levemente, segurando o cap com as duas mãos. Ele assentiu, um movimento rápido e nervoso, prometendo silenciosamente fazer melhor. A operação não termina aqui. Vamos auditar cada processo, cada multa, cada ocorrência dos últimos 5 anos. Ela voltou para o centro, garantindo que todos ouvissem a extensão do que estava por vir. Havia gritos contidos, respirações ofegantes, o som de uma estrutura corrupta rangendo sob a pressão da verdade. Ela sabia que ameaças, sabia que haveria tentativas de sabotagem, mas estava preparada para cada uma delas. A justiça não é um evento, é um processo constante e incansável. Ela se virou para o delegado, entregando-lhe um envelope selado que continha as diretrizes da nova gestão. Siga isso à risca. Qualquer desvio será tratado como conspiração. O delegado pegou o envelope com mãos trêmulas, acenando com a cabeça, incapaz de formar palavras coerentes. Ela caminhou em direção ao portão de saída, onde sua moto ainda esperava, intacta, sob o olhar vigilante de um novo guarda designado para protegê-la. O motor da moto roncou quando ela deu a partida, um som de liberdade e poder que ecoou nas paredes da delegacia. Antes de colocar o capacete, ela olhou para trás uma última vez, para o mar de uniformes que agora parecia menor, menos intimidador. Lembrem-se, eu estou assistindo, sempre. Ela colocou o capacete, o visor escuro escondendo seus olhos, transformando-a em uma figura anônima e onipresente. A moto saiu do pátio, acelerando suavemente, desaparecendo na avenida movimentada, deixando para trás um departamento em choque e um homem destruído. O pó levantado pelas rodas assentou lentamente, cobrindo as marcas de pneu no chão. Dentro da delegacia, o delegado abriu o envelope, as mãos ainda tremendo enquanto lia as primeiras linhas do documento. Era uma ordem de transferência para 3 comandantes de distrito, aliados conhecidos do policial afastado. A limpeza era cirúrgica, removendo os órgãos vitais da corrupção antes que pudessem reagir. Ele olhou para os oficiais ao redor,
percebendo que a lealdade cega não os salvaria desta vez. A nova era havia começado, trazida por uma mulher em uma moto e um tapa que ressoou em todo o sistema. Enquanto isso, na sala de isolamento, o policial sentado em um banco de metal frio, a cabeça entre as mãos. O silêncio do lugar era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada no teto. Ele tentava lembrar de quando havia entrado na polícia, quais eram seus sonhos, onde havia errado o caminho. Mas as memórias estavam embaçadas, substituídas pela imagem do olhar daquela mulher. Ele sabia que não havia volta, que a vida que conhecia havia terminado na rodovia sob o sol do meio-dia. A porta se abriu novamente, trazendo um agente com uma bandeja de comida que ele não teria apetite para tocar. O agente colocou a bandeja na mesa sem dizer uma palavra, evitando o contato visual com o prisioneiro. O policial olhou para a comida, o cheiro de arroz e feijão parecendo enjoativo naquele momento de crise. Ele empurrou a bandeja para o lado, o metal raspando na mesa com um som agudo que fez o agente se encolher. "Não quero comer", ele disse, a voz rouca, quase irreconhecível. O agente saiu, trancando a porta novamente, o som da chave girando na fechadura soando como um ponto final. O policial se deitou no banco, o metal duro pressionando suas costas, mas a dor física era insignificante comparada à angústia mental. Ele fechou os olhos, tentando dormir, mas as imagens do dia se repetiam em um loop infinito em sua mente. O tapa, o silêncio dela, a risada que morreu, a chegada na delegacia, a leitura dos nomes. Cada momento era um prego no caixão de sua reputação. Do lado de fora, a cidade continuava a girar, indiferente ao drama que ocorria entre aquelas paredes. Carros passavam, pessoas compravam pão, crianças iam para a escola. Mas a semente da mudança havia sido plantada. A notícia se espalharia, primeiro entre os policiais, depois entre os advogados e, finalmente, entre o público. A história da motociclista, que era mais do que parecia, se tornaria uma lenda urbana, um aviso para os abusivos e uma esperança para as vítimas. A mulher dirigia pela rodovia novamente, o vento batendo em seu capacete, a mente já trabalhando no próximo passo da investigação. Ela sabia que aquele policial era apenas a ponta do iceberg, que havia nomes maiores envolvidos na proteção daquele esquema. O tablet no compartimento da moto continha mais dados, mais provas, mais nomes que seriam chamados à responsabilidade. Ela não sentia alegria, apenas a satisfação fria do dever cumprido e a determinação de continuar até o fim. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, sinalizando o fim de um dia longo. As luzes da cidade começavam a acender, uma a uma, como estrelas terrestres guiando o caminho para casa. Ela reduziu a velocidade ao entrar em uma zona residencial, o barulho do motor diminuindo para um sussurro. Parou em frente a uma casa simples, com um pequeno jardim na frente, onde uma luz da varanda já estava acesa. Desligou a moto, tirou o capacete, sacudindo os cabelos que haviam sido amassados. Subiu os degraus da varanda, a chave na mão, sentindo o peso do dia nos ombros. Abriu a porta, entrando no silêncio acolhedor de seu lar, longe dos gritos e da tensão da delegacia. Depositou o capacete na mesa da entrada, tirou as botas e caminhou até a cozinha, onde uma xícara de chá ainda fumegante a esperava. Ela segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor penetrar nas palmas frias, um pequeno conforto após a tempestade. Olhou pela janela da cozinha, vendo a rua escura e tranquila, onde ninguém imaginava o que havia acontecido hoje. Ela sorriu levemente, um sorriso triste, mas esperançoso, sabendo que amanhã seria outro dia de luta. A justiça não é um destino, é uma jornada que requer vigilância constante.
Ela bebeu um gole do chá, o líquido quente descendo pela garganta, acalmando os nervos tensionados. Amanhã haveria mais reuniões, mais provas, mais confrontos, mas ela estava pronta. O telefone tocou na mesa da sala, o som agudo cortando o silêncio da casa. Ela foi até lá, atendendo sem olhar o identificador de chamadas, sabendo que poderia ser qualquer coisa relacionada ao caso. Alô? Ela disse, a voz cansada, mas firme. Do outro lado, uma voz conhecida falou, trazendo notícias sobre a repercussão do vídeo que havia vazado. A sociedade estava reagindo, a pressão estava aumentando, o que facilitaria o trabalho dela nos próximos dias. Ótimo, mantenha-me informada. Ela desligou, colocando o telefone de volta no gancho, respirando fundo. A máquina estava em movimento agora, e nada poderia pará-la. Ela voltou para a cozinha, deixando a escuridão da sala para trás, focando na luz amarela sobre a pia. Lavou a xícara, secou-a com cuidado, colocando-a no armário em seu lugar devido. A ordem em pequenas coisas ajudava a manter a sanidade em meio ao caos das grandes coisas. Sentou-se à mesa da cozinha, abrindo um caderno de anotações, escrevendo os pontos principais do dia. Nomes, horários, detalhes que não poderiam ser esquecidos. A letra era firme, legível, um registro permanente da verdade que ela estava construindo. Cada palavra escrita era um tijolo na construção de um caso sólido, à prova de falhas e manipulações. Ela trabalhou até tarde, a luz da lua entrando pela janela, iluminando as páginas preenchidas. Quando finalmente fechou o caderno, o relógio na parede marcava 2 da manhã. Ela se levantou, o corpo dolorido, mas a mente alerta. Caminhou até o quarto, indo à roupa do dia, vestindo algo confortável para dormir. Deitou-se na cama, o travesseiro fresco acolhendo sua cabeça cansada. Fechou os olhos, mas o sono demorou a vir, as imagens do dia ainda dançando em sua mente. Mas, eventualmente, o cansaço venceu, e ela mergulhou em um sono pesado e sem sonhos. Amanhã o sol nasceria novamente, e com ele a continuação da missão. A rodovia estaria lá, a delegacia estaria lá, e a necessidade de justiça seria tão urgente quanto antes. Ela dormiu, recarregando as energias para a batalha que estava longe de terminar. A cidade dormia ao redor dela, inconsciente de que uma mulher comum havia começado a derrubar gigantes naquela tarde. O salão principal da delegacia estava lotado, um mar de uniformes azuis e expressões inquietas que se misturavam sob a luz branca e fria das lâmpadas fluorescentes. O ar estava pesado, carregado com um cheiro de suor antigo e café derramado, mas ninguém ousava fazer um ruído além da respiração coletiva de centenas de homens e mulheres. Ela estava no topo da pequena plataforma de concreto, as mãos apoiadas na grade de metal, observando cada rosto como um predador escolhe sua presa na savana. O silêncio era tão denso que parecia pressionar os tímpanos, criando uma pressão física que fazia alguns oficiais mais jovens trocarem olhares nervosos e rápidos. Ela não precisava gritar para ser ouvida. Sua presença ocupava cada centímetro cúbico daquele espaço confinado e hostil. Você sabe quantas denúncias foram arquivadas neste distrito nos últimos 12 meses? A pergunta foi feita em voz baixa, mas ecoou como um trovão nas paredes descascadas do recinto. Ninguém respondeu, o medo paralisando as línguas que antes eram tão ágeis para dar desculpas esfarrapadas nas ruas. Ela deixou a pergunta pairar no ar, alimentando a ansiedade que crescia como uma planta venenosa no peito de cada presente. 143 denúncias. Ela respondeu por eles, o número caindo como uma sentença de morte sobre a multidão uniformizada. Cada um desses números representa uma pessoa que perdeu a fé na justiça por causa de homens como vocês. O policial que havia dado o tapa não estava ali, isolado em uma sala separada, mas sua ausência era sentida como um fantasma assombrando o canto esquerdo do salão.
Seus colegas evitavam olhar para o espaço vazio onde ele costumava ficar, como se seu desaparecimento físico fosse um aviso do que poderia acontecer com qualquer um deles. Ela continuou, listando datas, horários e valores exatos de propinas que haviam sido extraídas de caminhoneiros e comerciantes locais. Como ela sabia disso? A pergunta não foi feita em voz alta, mas estava escrita em cada testa franzida e em cada mão que tremia levemente ao lado do corpo. A informação era específica demais para ser um palpite, detalhada demais para ser um boato. Havia um arquivo em sua mente que continha a verdade nua e crua sobre as operações ilegais daquele departamento. Ela citou o nome de um vereador local que recebia relatórios semanais sobre as arrecadações extras da polícia. Um murmúrio de choque percorreu a fileira da frente, espalhando-se rapidamente para o fundo como uma onda em um lago tranquilo. O delegado-chefe, parado ao lado dela, parecia encolher a cada palavra, sua postura ereta desmoronando sob o peso das revelações. Ele sabia que aquelas informações eram verdadeiras, pois ele mesmo havia assinado alguns daqueles documentos obscuros no passado. Ela não estava apenas falando, estava dissecando a alma corrupta da instituição diante de seus próprios membros. "Vocês acham que estão protegidos pelas sombras?" Ela perguntou, a voz ganhando um tom de desprezo que fez vários oficiais baixarem a cabeça envergonhados. As sombras foram iluminadas. Os arquivos foram abertos, e agora não há para onde correr. Ela fez uma pausa, deixando o impacto da afirmação penetrar na consciência coletiva daquele grupo. O ar-condicionado zumbia alto, o único som mecânico em um mar de silêncio humano tenso. Alguns oficiais começaram a suar visivelmente, as manchas escuras se formando nas axilas das camisas azuis sob o calor das luzes. Um homem na terceira fileira levou a mão ao bolso, talvez para pegar o celular, mas parou no meio do movimento, temendo ser interpretado como uma ameaça. Ela viu o gesto, seus olhos afiados capturando cada microexpressão de culpa ou medo que cruzava os rostos à sua frente. Não adianta tentar avisar ninguém. As linhas estão monitoradas. As mensagens estão sendo lidas. A saída está bloqueada. Cada frase era uma porta se fechando, um caminho sendo cortado, uma rota de fuga sendo eliminada sistematicamente. Ela sabia que o medo era a única linguagem que aqueles homens respeitavam após anos de impunidade. O delegado-chefe tossiu suavemente, tentando chamar a atenção para si, talvez para suavizar o golpe, mas ela levantou a mão sem olhar para ele. O gesto foi suficiente para calá-lo imediatamente, reafirmando quem comandava a operação naquele momento. "Vocês têm duas opções", ela disse, os olhos varrendo a multidão mais uma vez. "Colaborar com a limpeza, ou ser removido junto com a sujeira. Não haverá meio termo. Não haverá segunda chance." A escolha parecia simples, mas para homens acostumados a viver na zona cinzenta da ilegalidade, era um abismo intransponível. Alguns começaram a calcular mentalmente quanto tempo de prisão enfrentariam se as provas apresentadas ali fossem levadas a um tribunal. Outros pensavam em suas famílias, em como explicariam a perda do distintivo e a vergonha pública que se avizinhava. Ela podia ver o cálculo nos olhos deles, a balança pesando entre a lealdade aos colegas corruptos e a sobrevivência pessoal. A lealdade estava perdendo. O instinto de preservação estava vencendo lentamente. "Eu quero cada relatório, cada registro de ocorrência alterado, cada receipt de dinheiro não declarado." A voz dela era fria, clínica, como a de um cirurgião prestes a fazer um corte profundo. "Vocês vão trazer para mim nas próximas 24 horas. Quem esconder algo será tratado como cúmplice ativo." O prazo era curto, impossível para quem tinha muito a esconder, e exatamente isso era o objetivo. Ela queria pressioná-los até o ponto de ruptura,
onde o erro se tornava inevitável. Um jovem oficial no fundo levantou a mão timidamente, hesitante, como se estivesse na escola e não em uma reunião de segurança pública. Sim? Ela apontou para ele, dando permissão para falar, mas mantendo a postura rígida e alerta. E se nós não tivermos nada a esconder, doutora? A pergunta era ingênua, carregada de uma esperança desesperada de que ainda houvesse inocentes ali. Ela sorriu, mas não houve calor no gesto, apenas um reconhecimento frio da realidade. Então você não tem nada a temer. Mas se estiver mentindo, eu vou descobrir. E quando eu descobrir, será o fim. A ameaça pairou no ar, tangível e pesada, enquanto ela descia da plataforma, caminhando entre as fileiras de oficiais imóveis. O som de seus sapatos no chão de cimento era rítmico, implacável, marcando o tempo que restava para eles se decidirem. Ela parou diante de um sargento antigo, um homem com cicatrizes no rosto e anos de serviço nas costas. Ele a olhou nos olhos, desafiador, mas havia um tremor sutil em seu queixo que traía sua bravata. — O senhor tem algo para me contar, sargento? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, mas audível para todos ao redor. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo rapidamente, enquanto lutava para encontrar as palavras certas. — Eu só seguia ordens, doutora. Todos nós seguíamos. A admissão foi silenciosa, mas ecoou mais alto que qualquer grito de protesto. Ela assentiu lentamente, anotando mentalmente a confissão que seria usada mais tarde. Ordens de quem? Ela pressionou, não deixando ele escapar da responsabilidade pessoal. O sargento desviou o olhar, incapaz de sustentar o contato visual com a verdade que estava diante dele. A reunião estava chegando ao fim, mas a tensão não havia diminuído, apenas mudado de forma, de expectativa para dread. Ela voltou para o centro da sala, posicionando-se novamente como o foco de toda a atenção. A partir de agora, esta delegacia opera sob novas regras, regras de transparência, regras de honestidade. Quem não puder seguir, que peça a transferência hoje mesmo. Amanhã começa a auditoria completa. O aviso foi claro, uma linha na areia que separava o passado do futuro. Os oficiais começaram a se dispersar lentamente, não com a liberdade de quem termina um turno, mas com o peso de quem carrega uma condenação nas costas. Grupos se formavam nos cantos, sussurrando urgentemente, tentando avaliar o estrago e planejar próximos passos. Ela observava tudo do centro da sala, imóvel, como uma âncora em meio a uma tempestade de pânico. O delegado-chefe se aproximou novamente, segurando uma pasta grossa contra o peito como se fosse um escudo. — Eles vão obedecer? Ele perguntou, a voz baixa, duvidosa da eficácia da ameaça. — Eles vão obedecer, porque sabem que eu não estou blefando. Ela respondeu, sem olhar para ele, focada em um ponto distante na parede. O medo é um motivador poderoso, mas a certeza da punição é ainda mais. Ela pegou a pasta da mão dele, abrindo-a rapidamente para verificar o conteúdo inicial. Havia documentos ali, alguns antigos, alguns recentes, todos potencialmente incriminadores. — Preciso da sala de vídeo agora. Ela ordenou, fechando a pasta e entregando-a de volta para ele. Temos uma evidência crucial para mostrar a todos antes que eles saiam. O delegado assentiu, guiando-a através do corredor novamente, passando pelos mesmos oficiais que agora a olhavam com uma mistura de respeito e terror. A sala de vídeo era pequena, equipada com um projetor antigo e uma tela branca manchada de mofo nas bordas. Ela colocou seu próprio dispositivo na mesa, conectando-o ao sistema com um cabo que tirou do bolso. O projetor ligou com um zumbido alto, a luz cortando a penumbra da sala enquanto ela carregava o arquivo.
Os oficiais que ainda estavam no corredor começaram a se aglomerar na porta, curiosos para ver o que seria exibido. Ela não os impediu, queria que todos vissem, queria que a vergonha fosse coletiva e pública. O vídeo começou a rodar, a imagem tremida, mas clara o suficiente para identificar cada detalhe da interação na rodovia. O som do tapa foi reproduzido pelos alto-falantes ruins da sala, estalando com uma clareza obscena que fez vários presentes recuarem fisicamente. A imagem mostrava o policial levantando a mão, o rosto distorcido pela raiva, e ela parada, calma, sem resistência. Não havia ângulo para dúvida, não havia contexto que pudesse justificar a agressão física contra uma cidadã parada. Ela pausa o vídeo exatamente no momento do impacto, congelando a imagem da mão dele no ar, prestes a tocar seu rosto. "Olhem para isso", ela disse, apontando para a tela congelada. "Isso não é policiamento. Isso é covardia. Isso é crime." As palavras eram simples, mas carregadas de um julgamento moral que nenhum argumento legal poderia derrubar. O policial responsável estava isolado, mas seus colegas sentiam o calor da vergonha queimando suas orelhas ao assistir à cena. Alguns olhavam para o chão, incapazes de encarar a prova do comportamento de um dos seus. Ele alegou que ela não estava usando capacete. Ela continuou, retomando a reprodução do vídeo em câmera lenta. Mas observem o momento da abordagem. A imagem ampliada mostrava o capacete sobre o banco da moto, visível claramente antes da discussão começar. Ele mentiu no relatório. Ele mentiu para os superiores. E ele mentiu para vocês. A revelação da mentira destruiu a última defesa possível para a ação violenta. Uma mentira sobre um capacete escondeu uma verdade sobre abuso de poder. Ela desligou o projetor, deixando a sala na penumbra novamente, apenas com a luz de emergência vermelha piscando no canto. Quantas outras mentiras estão nos relatórios que vocês assinam todos os dias? A pergunta ficou sem resposta, retórica e acusatória, perfurando a consciência de cada homem na sala. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era um silêncio de culpa confirmada. Ela saiu da sala de vídeo, caminhando de volta para o escritório principal, onde o policial aguardava isolado. O corredor parecia mais longo agora, cada passo uma marcha em direção ao julgamento final. Ela entrou na sala sem bater, encontrando-o sentado na mesma cadeira de metal, a cabeça baixa, as mãos algemadas na frente do corpo sobre a mesa. Ele não levantou o olhar quando ela entrou, o som dos sapatos dela anunciando sua presença antes mesmo dela falar. "Você viu?" ela perguntou, parando diante dele, esperando que ele levantasse os olhos para encarar as consequências. Ele assentiu lentamente, um movimento mecânico de quem está quebrado por dentro. Não havia mais arrogância, não havia mais ameaças, apenas um resíduo vazio de quem perdeu tudo em poucas horas. "Eu tenho aqui o formulário de suspensão preventiva." Ela colocou um papel sobre a mesa, junto com uma caneta azul destampada. "Assine", ela ordenou, não como um pedido, mas como uma conclusão inevitável do processo. Ele estendeu a mão trêmula, pegando a caneta como se fosse um objeto pesado e perigoso. A ponta da caneta tocou o papel, hesitando, enquanto ele lia as cláusulas que encerravam seu poder temporariamente. Cada letra era um prego no caixão de sua autoridade. Cada linha, uma barreira construída entre ele e a liberdade. Ele assinou. A letra tremida e ilegível, diferente da assinatura confiante que costumava colocar nos relatórios de multa. Ela pegou o papel imediatamente, dobrando-o e guardando no bolso do paletó, selando o destino dele naquele gesto simples. Você não está mais no comando. Você não está mais protegido. E seus amigos não vão atender o telefone. Ela inclinou-se sobre a mesa, falando baixo para que apenas ele pudesse ouvir.
Eu sei sobre as reuniões no restaurante central. Sei sobre os envelopes entregues na loja de conveniência. Sei sobre o vereador que protege sua escala. A lista de conhecimentos específicos fez ele levantar a cabeça finalmente, os olhos arregalados em puro terror. Como ela poderia saber de coisas que aconteciam nos bastidores, longe dos olhos do público? A rede dela era mais vasta do que ele imaginava, alcançando lugares que ele protestavam seguros. Você acha que foi apenas um tapa? Ela perguntou, endireitando-se e olhando para ele de cima. Foi o gatilho, o motivo, a justificativa para abrir a caixa que você guardava tão bem. Ele abriu a boca para falar, talvez para implorar, mas nenhum som saiu, a garganta fechada pelo pânico. Ela se virou para sair, deixando-o sozinho com o silêncio e a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. Não se esqueça de olhar para a janela da cela. As câmeras estão gravando até o som da sua respiração. Ela saiu, trancando a porta atrás de si, o clique da fechadura soando como um ponto final naquele capítulo de sua vida. No corredor, o delegado a esperava, parecendo mais velho do que quando a encontrara pela primeira vez horas antes. "Está feito?" ele perguntou, a voz rouca. "Está feito, mas isso é apenas o começo." Ela respondeu, caminhando em direção à saída, pronta para deixar o prédio e voltar para a sociedade real. O sol havia se posto, e a noite cobria a cidade com um manto escuro, escondendo os segredos que ainda restavam para serem expostos. Ela entrou em seu carro, ligando o motor e sentindo a vibração do volante sob suas mãos, um retorno à realidade após o confronto institucional. Enquanto dirigia para casa, ela pensava no próximo passo, sabendo que a suspensão era apenas uma medida administrativa, não a justiça final. O sistema tentaria se defender, tentaria engolir o caso em burocracia e adiamentos. Mas ela não permitiria. Tinha provas suficientes para garantir que o julgamento fosse público e inevitável. O rádio do carro tocava uma música suave, contrastando com a tensão que ainda corria em suas veias. Ela chegou em casa, estacionando na garagem silenciosa, onde apenas o som do motor esfriando quebrava o quietude. Entrou pela porta dos fundos, tirando os sapatos e deixando a armadura do dia no corredor. A casa estava escura, mas acolhedora, um refúgio longe dos olhos julgadores e das câmeras de segurança da delegacia. Ela foi para a cozinha, abrindo a geladeira e pegando uma garrafa de água, bebendo longos goles para hidratar a garganta seca. Sentou-se à mesa da cozinha, abrindo o laptop e conectando-se à rede segura do Ministério para enviar os relatórios do dia. As telas brilhavam no escuro, iluminando seu rosto cansado, mas determinado. Havia e-mails de superiores perguntando sobre o progresso, a pressão política chegando de todos os lados. Ela respondeu a todos com fatos, com dados, com a frieza de quem não pode ser intimidada por ameaças veladas. O telefone tocou, um número desconhecido, mas ela atendeu, sabendo que poderia ser uma informação crucial. "Alô?" ela disse, a voz neutra. Do outro lado, uma voz masculina falou sobre um vazamento de informação que poderia comprometer a operação. Ela anotou tudo, sem demonstrar alarme, apenas registrando mais uma tentativa de sabotagem. "Obrigada, eu cuido disso." Ela desligou, já pensando em como neutralizar a nova ameaça antes que ela se tornasse um problema. A noite avançava, e ela continuava trabalhando, revisando documentos, cruzando dados, construindo o caso que seria imune a apelações. Cada hora trabalhada era uma hora a menos para os corruptos se organizarem contra ela. Ela sabia que estavam com medo, e o medo os tornava imprevisíveis e perigosos. Mas ela estava preparada para qualquer movimento, tinha antecipado cada reação possível do sistema imunológico da corrupção. Quando o sol começou a nascer novamente, ela ainda estava na mesa, os olhos vermelhos de cansaço, mas a mente clara. O dia traria novos desafios, novas batalhas,
mas a vitória inicial havia sido conquistada. Ela se levantou, alongando o corpo dolorido, e foi para o quarto dormir algumas horas antes de começar tudo de novo. A justiça não dorme, e ela não poderia dormir enquanto houvesse trabalho a ser feito. O policial, enquanto isso, permanecia na cela, ouvindo o som da cidade lá fora, indiferente ao seu drama pessoal. Ele tentou dormir no banco duro, mas a consciência o mantinha acordado, repassando cada erro que o levou àquela situação. Ele pensava na esposa, nos filhos, em como explicaria que o pai deles era agora um prisioneiro dentro da própria delegacia. A vergonha era maior que o medo da prisão, uma mancha que não sairia com água e sabão. Ele se lembrou do aviso dela sobre os amigos que não atenderiam o telefone. Pegou o celular que haviam permitido que ele usasse sob supervisão e discou o número do vereador. O telefone tocou 5 vezes antes de cair na caixa postal. Ele tentou novamente, e novamente, sempre o mesmo resultado silencioso e devastador. Ela tinha razão. O isolamento era total. A rede de proteção havia sido cortada na raiz. Ele largou o telefone na mesa, cobrindo o rosto com as mãos, sentindo as lágrimas quentes escorrerem por entre os dedos. Não havia mais volta, não havia mais negociação, apenas a espera pelo inevitável. O tempo na cela passava lentamente, cada minuto uma eternidade de arrependimento e desespero. Lá fora, a cidade acordava, e a notícia da operação começava a se espalhar pelos jornais e redes sociais. As pessoas comentavam nas filas de pão, nos pontos de ônibus, nas mesas de bar, sobre a mulher que enfrentou a polícia. O mito crescia, alimentado pela necessidade pública de acreditar que a justiça era possível. Ela se tornou um símbolo antes mesmo do julgamento final, uma figura de esperança em um sistema cinzento. E ele se tornou o exemplo do que acontecia quando se subestimava a verdade. A manhã chegou completamente, trazendo luz para a cela fria, revelando a poeira no chão e as marcas na parede. Ele se levantou, as pernas dormentes, e caminhou até a grade, olhando para o corredor vazio. Um agente passou, trazendo café, e o olhou com uma mistura de pena e desprezo. O agente não disse nada, apenas empurrou o copo de plástico para dentro da cela e continuou andando. Ele pegou o café, morno e sem açúcar, bebendo sem sentir o gosto, apenas para ter algo para fazer com as mãos. O líquido desceu queimando, lembrando-o de que ainda estava vivo, ainda sentia coisas, mesmo que fosse apenas dor. Ele se sentou novamente, esperando o próximo passo, o próximo movimento na partida de xadrez que havia perdido. A peça tinha sido capturada, e o jogo continuava sem ele. Ela acordou algumas horas depois, o sol já alto no céu, iluminando o quarto com uma luz forte e direta. Levantou-se, tomou um banho rápido, vestindo uma roupa simples, mas elegante para o dia seguinte de trabalho. Olhou-se no espelho, vendo as olheiras, mas também vendo a determinação que não havia diminuído com o descanso. Ela estava pronta para a próxima fase, a fase onde a pressão pública se tornaria sua aliada mais forte. Desceu as escadas, pegando as chaves do carro e a pasta com os documentos atualizados. Saiu de casa, respirando o ar da manhã, sentindo o peso da responsabilidade nos ombros, mas também a leveza de quem está fazendo certo. O carro ligou, o motor roncando suavemente, e ela saiu da garagem, mergulhando no trânsito da cidade. O rádio noticiava o caso, a voz do locutor grave e séria, confirmando que o mundo estava assistindo. Ela dirigiu em direção à delegacia, sabendo que o dia seria longo e cheio de obstáculos burocráticos. Mas ela não estava sozinha. Tinha a lei, tinha as provas e tinha o apoio silencioso de milhões que queriam mudança. O carro parou no semáforo e ela olhou para o lado,
vendo uma mãe segurando a mão de uma filha na calçada. Aquela imagem foi o lembrete final do porquê ela estava fazendo aquilo, do porquê valia a pena lutar. O semáforo abriu e ela acelerou, seguindo em frente, sem olhar para trás, focada apenas no caminho à frente. A delegacia apareceu ao longe. O mesmo prédio de concreto, mas hoje parecia diferente. Parece vulnerável sob a luz do dia. Ela estacionou, saiu do carro e caminhou em direção à entrada, pronta para continuar o trabalho que havia começado com um tapa. A porta se abriu e ela entrou, o rosto sério, pronta para o que viesse. A investigação começou nas primeiras horas da manhã seguinte, quando a luz do sol ainda lutava para as nuvens cinzentas que cobriam a cidade. Ela não dormiu mais do que 4 horas, mas sua mente estava afiada como uma lâmina recém-amolada. A equipe da corregedoria chegou com caixas de arquivo e laptops, transformando o saguão da delegacia em um centro de operações de guerra. O silêncio dos oficiais era agora um silêncio de medo, cada um esperando ser o próximo nome na lista de suspensões. Ela caminhava entre as mesas, observando cada movimento, cada troca de olhares suspeitos que ocorria nas costas dela. Quem seria o primeiro a quebrar o código de silêncio e oferecer uma prova em troca de imunidade? Os telefones começaram a tocar com uma frequência alarmante, chamadas de advogados, de políticos, de amigos influentes tentando interceder pelos acusados. Ela instruiu sua secretária a não transferir nenhuma ligação para ela, criando um muro de isolamento ao redor da investigação. Cada tentativa de contato externo era registrada como uma possível tentativa de obstrução de justiça. O delegado-chefe tentou se aproximar dela novamente, segurando uma xícara de café como offering de paz. Ele disse que a pressão estava ficando grande demais e que talvez eles devessem ir mais devagar. Ela olhou para ele com uma frieza que fez o sangue dele gelar nas veias. Devagar é como a corrupção cresce, nós vamos rápido. Os primeiros depoimentos começaram a ser colhidos em uma sala anexa, onde um oficial mais jovem, tremendo visivelmente, decidiu cooperar. Ele trouxe um caderno pequeno, escondido no forro do casaco, contendo datas e valores de pagamentos irregulares. Aquelas páginas eram a chave que abriria a porta para todo o esquema de extorsão na rodovia. Ela leu cada linha, cada número, cada inicial, cruzando as informações com os dados que já possuía. O jovem oficial chorava enquanto falava, dizendo que tinha família e que tinha medo de represálias. Ela garantiu a ele proteção total, mas deixou claro que qualquer mentira resultaria em prisão imediata. A rede começava a se fechar ao redor dos peixes maiores, aqueles que estavam nos escritórios climatizados e não nas ruas poeirentas. O policial que havia dado o tapa permanecia isolado, sem saber que seus próprios colegas estavam entregando sua localização e seus hábitos. Ele pediu para falar com o advogado novamente, mas foi informado de que o pedido estava em análise. A espera era uma tortura psicológica calculada, desmontando sua resistência dia após dia. Ele olhava para as 4 paredes da cela, imaginando onde havia errado, quando tudo havia começado a desmoronar. A certeza da impunidade havia sido substituída pela certeza da queda. Enquanto isso, do lado de fora das paredes da delegacia, a cidade começava a acordar para a magnitude do que estava acontecendo. Jornalistas acampados na calçada diante do portão principal transmitiam ao vivo para todo o país. A história da motociclista, que era uma auditora federal, havia vazado, transformando-se em um símbolo de esperança para as vítimas de abuso. Pessoas comuns paravam seus carros para ouvir os relatos no rádio, comentando sobre a coragem daquela mulher. Será que isso mudaria algo de verdade? Ou seria apenas mais um caso que seria arquivado com o tempo? Ela sabia que a opinião pública era uma arma de 2 gumes, que podia proteger, mas também podia pressionar por resultados prematuros.
Reuniu sua equipe em uma sala reservada, fechando as cortinas para bloquear as câmeras de longo alcance que apontavam para o prédio. Disse a eles que não vazassem nada para a imprensa antes da hora certa. A justiça precisa ser feita nos tribunais, não nos titulares de jornal. Mas ela sabia que a luz do dia era necessária para evitar que o caso fosse enterrado por burocratas noturnos. O equilíbrio era delicado, um fio de navalha sobre o abismo da injustiça. Os documentos coletados nas primeiras 24 horas já preenchiam 3 caixas grandes de papelão. Havia registros de multas canceladas irregularmente. Há relatórios de ocorrências alterados para proteger amigos do delegado. Havia até gravações de áudio de conversas em restaurantes onde valores eram combinados entre policiais e comerciantes. Cada prova era um tijolo na construção de um caso que seria impossível de defender. Ela organizou tudo cronologicamente, criando uma linha do tempo clara do crime que se estendia por 5 anos. O policial isolado recebeu a visita de um colega antigo, que entrou na sala de interrogatório com um olhar pesado. O colega disse que a família dele estava preocupada e que talvez houvesse uma solução alternativa. Ele deslizou um pedaço de papel sobre a mesa, contendo um número de telefone e um nome. Era um oferecimento velado de ajuda externa, uma tentativa de suborno indireto. O policial olhou para o papel, depois para o espelho de 2 vias, sabendo que estava sendo observado. Ele empurrou o papel de volta, as mãos tremendo, percebendo que até seus amigos o viam como um problema a ser resolvido. A notícia da tentativa de contato chegou a ela minutos depois, através dos microfones escondidos na sala. Ela sorriu sem alegria, apenas com a satisfação de quem vê a armadilha funcionar. Aquela tentativa seria usada como prova adicional de conspiração ativa durante o inquérito. Ela ordenou que o colega fosse retirado do prédio imediatamente e que seu acesso fosse bloqueado. Ninguém entraria ou sairia dali sem autorização direta dela. O cerco estava completo. Não havia mais vazamentos possíveis. A pressão sobre o delegado-chefe aumentou quando seu nome começou a aparecer nos depoimentos dos oficiais mais jovens. Ele foi chamado ao escritório dela, onde ela o esperava com uma pilha de documentos impressos sobre a mesa. Ela não gritou, não acusou. Apenas perguntou se ele reconhecia aquelas assinaturas. Ele gaguejou, tentando explicar que era apenas protocolo, que ele não sabia dos detalhes. Ela disse que a ignorância não era uma defesa para quem comandava a instituição. Ele saiu da sala parecendo 10 anos mais velho, carregando o peso de uma carreira destruída. O dia terminou com a cidade ainda em estado de alerta, as luzes da delegacia acesas como um farol em meio à escuridão da corrupção. Ela saiu apenas para jantar algo rápido, voltando imediatamente para continuar o trabalho. Não havia tempo para descanso. Não havia tempo para celebração antecipada. O sistema tentaria se regenerar, tentaria cortar os membros doentes para salvar o corpo, e ela não permitiria. A limpeza seria total, ou não seria feita. A manhã do segundo dia trouxe uma onda de apoio popular que surpreendeu até mesmo os analistas políticos mais experientes. Manifestantes começaram a se gader na praça em frente à Secretaria de Segurança, segurando cartazes pedindo justiça e fim da impunidade. A voz da sociedade estava ecoando nas paredes dos gabinetes fechados, exigindo ação concreta dos líderes. Políticos que antes ignoravam as denúncias agora corriram para se associar à operação, buscando capital eleitoral sobre a dor alheia. Ela observou as notícias pela televisão, sentindo um gosto amargo na boca com o oportunismo. Um assessor do governador ligou sugerindo uma coletiva de imprensa conjunta, onde ela dividiria o palco com as autoridades estaduais. Ela recusou imediatamente, dizendo que a operação era técnica e não política.
Disse que não permitiria que seu trabalho fosse usado como pano de fundo para campanhas eleitorais. O assessor insistiu, dizendo que era uma ordem implícita dos superiores. Ela respondeu que seu superior era a lei e a Constituição, e não as urnas. A ligação foi encerrada com um silêncio tenso do outro lado da linha. A mídia tratava ela como uma celebridade overnight, especulando sobre sua vida pessoal, sua origem, seus motivos. Repórteres tentavam entrevistar vizinhos, antigos colegas, qualquer pessoa que pudesse dar um detalhe íntimo. Ela manteve sua vida privada trancada a 7 chaves, protegendo sua família da exposição desnecessária. Sabia que o foco deveria permanecer nos crimes, não na personalidade da investigadora. A verdade precisava ser a protagonista, não ela. O policial isolado via as notícias através de um pequeno rádio que permitiram que ele tivesse na cela. Ouvia seu nome sendo manchete. Ouvia as revelações sobre o esquema que ele ajudava a manter. Cada notícia era um golpe em seu ego, lembrando-o de que havia se tornado o vilão da história nacional. Ele se encolhia no canto da cama, tentando tapar os ouvidos para não ouvir mais nada. Mas a voz dos repórteres penetrava as paredes, trazendo o mundo exterior para dentro de seu isolamento. Ela recebeu uma visita surpreendente no meio da tarde. Um general do exército que havia servido com ela em missões anteriores. Ele veio oferecer suporte institucional, dizendo que as Forças Armadas estavam à disposição se houvesse necessidade de segurança extra. Ela agradeceu, mas recusou a intervenção direta, mantendo a operação no âmbito civil. Disse que era importante mostrar que as instituições civis podiam se limpar sozinhas. O general assentiu, respeitando a decisão, mas deixou claro que não estava sozinho nessa luta. A pressão política aumentou quando um deputado estadual anunciou que iria criar uma comissão parlamentar para investigar a própria investigação. Era uma tática clássica de obstrução, tentar afogar o processo em burocracia legislativa. Ela preparou um dossiê completo e enviou para o Ministério Público antes que a comissão pudesse ser formada. A antecipação neutralizou a manobra, tirando o poder dos políticos de interferirem no andamento dos trabalhos. Eles tentaram jogar xadrez, mas ela estava jogando em um tabuleiro maior. A população nas ruas começou a organizar vigílias em apoio às vítimas de abuso policial, usando o caso como catalisador para mudanças estruturais. Histórias antigas vieram à tona. Pessoas que sofreram caladas anos atrás, agora tinham voz. Ela lia os relatos que chegavam à sua mesa, cada um aumentando sua determinação de não falhar. Não era mais apenas sobre um tapa, era sobre milhares de silêncios quebrados. O peso da responsabilidade era enorme, mas seus ombros eram largos o suficiente para carregá-lo. O terceiro dia marcou o início das prisões preventivas dos envolvidos de maior escalão na rede de corrupção. Mandados foram cumpridos simultaneamente em diferentes endereços, evitando que houvesse tempo para a destruição de provas. A operação foi cirúrgica, executada com precisão militar sob seu comando direto. O medo se espalhou entre os que ainda estavam soltos, acelerando as delações premiadas. Ninguém queria ser o último a ficar para trás quando o navio afundasse. O policial isolado recebeu a notícia de que seu advogado havia renunciado ao caso, citando conflitos de interesse não especificados. Ele estava verdadeiramente sozinho agora, sem representação legal, sem amigos, sem esperança externa. Ele pediu para falar com ela novamente, dizendo que tinha algo importante a dizer. Ela autorizou a transferência dele para a sala de interrogatório principal, onde ela o esperava com a luz focada em seu rosto. Ele entrou algemado, arrastando os pés, à sombra de quem foi. Ele sentou na cadeira, evitando olhar para ela, fixando os olhos na mesa riscada de madeira.
Disse que queria fazer um acordo, que tinha informações sobre o vereador e outros policiais. Ela ouviu em silêncio, sem tomar notas, apenas observando a linguagem corporal dele. Ele estava desesperado, pronto para vender qualquer segredo para salvar a própria pele. Ela sabia que a informação era valiosa, mas também sabia que vinha envenenada por interesse próprio. Você acha que pode negociar depois de tudo o que fez? A voz dela era calma, mas carregava o peso de um julgamento final. Ele levantou os olhos, finalmente, vermelhos de cansaço e falta de sono. Disse que tinha nomes, tinha contas, tinha tudo o que ela precisava para fechar o caso. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, reduzindo a distância entre eles. Eu já tenho tudo o que preciso. Suas informações apenas confirmam o que eu já sei. Ele ficou confuso, não entendendo por que ela não estava celebrando a oferta de colaboração. Ela explicou que a justiça não era um mercado onde se comprava impunidade com delações. Ele seria processado por todos os seus crimes, independentemente do que dissesse agora. A única coisa que ele poderia salvar era a própria consciência, confessando a verdade completa. Ele baixou a cabeça, entendendo que não havia truques restantes no jogo. Ela se levantou e caminhou até a porta, parando antes de sair da sala. Disse a ele que a única redenção possível era aceitar a punição sem tentar manipular o sistema. Ele assentiu lentamente, uma lágrima escapando e caindo sobre a mesa de metal. Ela saiu, trancando a porta, deixando-o sozinho com a verdade nua e crua de seus atos. O corredor estava silencioso. O fim da linha havia sido alcançado para ele. O dia do julgamento chegou com uma segurança reforçada ao redor do Fórum Central da cidade. Jornalistas de todo o país preenchiam as cadeiras disponíveis, buscando cada palavra dita durante o processo. A sociedade assistia pelas telas de televisão, esperando que a sentença fosse um marco histórico. O policial entrou no tribunal escoltado por agentes federais, vestindo um traje civil simples que não escondia sua condição de réu. Ele não olhou para ninguém, mantendo a cabeça baixa enquanto caminhava para o banco dos acusados. O promotor leu a denúncia em voz alta, listando cada crime, cada vítima, cada valor desviado durante anos. A sala estava em silêncio absoluto, apenas a voz do promotor ecoando nas paredes de mármore. Ela estava sentada na primeira fileira, como testemunha-chave, observando cada reação do réu. Ele tremia levemente quando ouviu os detalhes da agressão na rodovia, o momento que iniciou tudo. O juiz presidia a sessão com rigor, não permitindo interrupções ou manobras da defesa. O advogado de defesa tentou argumentar que seu cliente havia sofrido pressão psicológica e que era um bode expiatório. A argumentação foi fraca, desmontada rapidamente pelas provas documentais apresentadas pela acusação. Não havia dúvida razoável, não havia espaço para interpretação favorável ao réu. A montanha de evidências era grande demais para ser escalada com retórica barata. O juiz pediu silêncio para proferir a sentença, e o ar na sala ficou pesado. A voz do juiz era firme, quando declarou o réu culpado de todos os pontos da acusação. A pena foi estabelecida em anos de prisão, sem direito à liberdade condicional inicial. Além da prisão, houve a perda do cargo público e a inelegibilidade por tempo indeterminado. O som do martelo batendo na mesa foi o ponto final na carreira e na liberdade dele. Ele não reagiu, apenas permaneceu sentado, olhando para as próprias mãos algemadas. Ela saiu do tribunal sem dar entrevistas, ignorando os microfones estendidos em sua direção. A justiça havia sido feita, e não havia necessidade de palavras adicionais. Caminhou até seu carro, entrando e fechando a porta para bloquear o ruído externo. Dentro do veículo, permitiu-se um momento de silêncio, respirando fundo antes de ligar o motor. A missão naquele capítulo estava completa, mas o trabalho maior continuava.
A notícia da condenação se espalhou rapidamente, trazendo um senso de alívio para a comunidade afetada. Pessoas que viveram com medo de abusos policiais sentiram que podiam respirar novamente. A mensagem foi clara: ninguém está acima da lei, não importa o uniforme que vista. Ela recebeu mensagens de agradecimento de desconhecidos, histórias de pessoas que encontraram coragem para denunciar. O impacto do caso ia além da sentença individual, era cultural e sistêmico. Meses se passaram e a operação de limpeza continuou, removendo camadas de corrupção que estavam enraizadas há décadas. Novos protocolos foram implementados, câmeras corporais tornaram-se obrigatórias e a supervisão aumentou. A delegacia onde tudo começou mudou de comando, ganhando uma reputação de eficiência e transparência. Ela supervisionou a transição à distância, garantindo que as mudanças fossem sustentáveis e não apenas cosméticas. O sistema aprendeu a lição, ou, pelo menos, foi forçado a aprendê-la. 1 ano depois do incidente na rodovia, ela retornou à cidade para uma visita discreta de inspeção. Estacionou a moto no mesmo local onde havia sido abordada, mas nada aconteceu dessa vez. Nenhum policial veio pedir documentos, nenhum veio tentar intimidar ou extorquir. A mudança era visível na postura dos agentes que patrulhavam a área, mais respeitosos e profissionais. Ela observou por um tempo, satisfeita com o progresso, antes de colocar o capacete novamente. A vida do policial condenado seguia seu curso atrás das grades, longe dos holofotes e do poder que perdeu. Ele trabalhava na lavanderia da prisão.